Olha, a possível decisão dos Estados Unidos de designar o PCC, o Primeiro Comando da Capital, e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras tem gerado grande preocupação no governo brasileiro, que teme uma possível intervenção militar no território nacional. A medida já conta com um trabalho técnico concluído nos Estados Unidos e aguarda apenas a chancela política, e dificilmente será revertida conforme analisam alguns diplomatas. A iniciativa do governo estadunidense ocorre em meio aos preparativos para a visita do presidente Lula a Washington, onde o tema deve compor a agenda oficial entre os dois chefes de Estado. O chanceler brasileiro Mauro Vieira conversou por telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, na noite de domingo, para tratar da viagem do presidente Lula, mas principalmente para tentar barrar essa classificação. O temor é de que os Estados Unidos utilizem o combate ao narcotráfico e a classificação de grupos como terroristas para justificar operações militares no Brasil. Ao classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, o governo dos Estados Unidos transformaria suas bases e operações em alvos legítimos de um ataque militar, mesmo em território estrangeiro. Pois é, gente. Vamos aprofundar esse tema sobre os Estados Unidos querendo categorizar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Eu entender os possíveis impactos, as consequências, né, dessa possibilidade. Vamos trazer agora uma análise ao vivo aqui, uma conversa com o Roberto Uchoa, que é conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Roberto, muito obrigado por estar com a gente hoje. Seja muito bem-vindo à Rádio Brasil de Fato. Oi, eu que agradeço o convite e a oportunidade de conversar com vocês. Afonso Bezerra quer começar a entrevista aí? É contigo, Afonso. Seja muito bem-vindo, Roberto. Prazer tê-lo aqui com a gente, contextualizando esse assunto tão complexo e difícil para a gente. Inclusive, no final de semana, o presidente Donald Trump se reuniu com alguns presidentes aliados históricos dele, mais à direita, aqui na região, para criar uma aliança de combate ao narcotráfico, né? Mas, trazendo para o cenário brasileiro, eu queria te perguntar o seguinte, Roberto, pensando em como as facções são consolidadas hoje no Brasil, faria sentido enquadrá-las como organizações terroristas, como os Estados Unidos desejam? Não, em termos de combate do Brasil internamente, ou da forma como o governo brasileiro trata o problema, não faz sentido nenhum. Primeiro porque as duas organizações criminosas, assim como a maioria das organizações criminosas desse tipo que atuam no Brasil, elas têm como finalidade o lucro, elas têm um objetivo financeiro. E apesar de existir, claro, um discurso que defenda que os seus atos teriam uma característica terrorista, por exemplo, quando se recorda os ataques do PCC em 2006 na cidade de São Paulo, que atacou delegacias e policiais, ou atos que ocorreram como do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que atirou explosivos em prédios públicos, isso são atos isolados, isso não são atos constantes e nem há uma ideologia por trás dessas organizações que tenham por fim a derrubada do Estado de Direito do Brasil, a derrubada de governo ou a criação de algo diferente. Eu acho que o problema é justamente o contrário. Essas organizações criminosas, elas entendem que a infiltração no Estado, sim, que é a forma mais interessante delas crescerem e se expandirem. E isso, sim, é que é muito preocupante. Então, eu não vejo sentido prático nessa declaração e acredito que ela só traz preocupações. E, em termos de auxílio real, muito pouco ou quase nada. E, Roberto, outra coisa que a gente ficou se questionando aqui, né, é que existe uma distinção jurídica entre terrorismo e organização criminosa. Como é que o Ministério da Justiça e Segurança Pública define essas diferenças? Você pode explicar isso melhor para a gente, essa questão da motivação e na finalidade das ações? Exatamente isso. A organização criminosa ela tem um intuito de cometer o crime e obter lucro. Não tem a vontade ou a finalidade de subverter um governo ou de lutar por uma ideologia ou ir contra determinada população ou infligir o medo na sociedade com o intuito de desestabilizar o país como um todo. Mesmo os atos que a gente pode considerar como atos terroristas que aconteceram praticados
por essas organizações criminosas, mal ou bem, elas tinham como fim o seu lucro, a sua atividade final. Por exemplo, o PCC, quando ele comete os atos em 2006, ele tem um impacto, era tudo feito para evitar que as suas lideranças fossem transferidas para um regime disciplinar diferente. Então, não houve uma tentativa de derrubar o governo ou de causar um impacto no governo como um todo. Era simplesmente a organização defendendo seus interesses, que no final das contas é o lucro. Roberto, o governo brasileiro tem anunciado que teme, né, essa classificação como terrorismo por parte dos Estados Unidos, inclusive porque pode abrir, né, brechas para uma intervenção militar aqui dentro do nosso território. Caso haja essa mudança de classificação, né, o que pode acontecer, por exemplo, com as forças policiais? Em que medida isso já fragiliza o combate às organizações criminosas por parte das polícias civis, por parte da própria Polícia Militar e da Polícia Federal, que já atuam e têm investigações em andamento, têm seus métodos operacionais já em curso no país, com uma classificação externa e possíveis ameaças, intervenções. Como isso poderia ser desorganizado e que nível de reação o Brasil pode ter a isso? Olha, primeiro a gente tem que entender o real motivo por trás de uma designação como essa. O que o governo americano, o governo estadunidense, tem como objetivo ao designar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas? É realmente o enfrentamento a essas organizações criminosas? Porque se esse for o objetivo, não seria necessário essa designação. Bastaria o governo estadunidense se colocar à disposição do governo brasileiro para combater a lavagem de dinheiro internacional, que também utiliza o sistema financeiro americano, e o tráfico de armas de fogo, que sai dos Estados Unidos e alimenta a violência de organizações criminosas por toda a América Latina. Quer dizer, você tem ferramentas muito mais interessantes que o governo americano tem à disposição sem a necessidade de designar como organização terrorista. O problema é que, internamente, esse ato não causa grandes mudanças, porque o Brasil não reconheceria essa designação, até por causa da legislação interna brasileira. O que aconteceria é que, internacionalmente, os americanos colocariam um alvo nas costas do Brasil, porque, ao declarar que o Brasil permite ou tem em seu território nacional uma organização terrorista e podendo considerar que o Brasil não faz o suficiente para combater essas organizações terroristas, isso pode dar espaço a diversas ações, incluindo sanções a sistemas financeiros, por exemplo. E a Carbono Oculto, que foi a operação que mostrou que o PCC utilizava fintechs e fundos de investimento para lavar o seu dinheiro. Os americanos poderiam, por exemplo, aplicar sanções ao sistema financeiro brasileiro, por acreditarem que o sistema financeiro estaria permitindo que dinheiro de uma organização terrorista fosse lavado dentro do sistema financeiro, sem falar sobre outras possibilidades, possíveis, inclusive, atos militares, que a gente até recentemente achava impossíveis ou inimagináveis de acontecer, mas que a gente viu que no Caribe bombardeava-se lanchas sem qualquer investigação, sem qualquer abordagem, matavam-se pessoas simplesmente porque acreditava-se que era tráfico de drogas. Então, a verdade é que hoje a gente tem muito receio sobre o que pode acontecer. A gente não sabe até onde as coisas podem se desenrolar nessa atual administração americana. Pois é, Roberto. E caso num cenário, né? Propondo aqui um cenário de concretização dessa medida. O governo brasileiro, por exemplo, tem condições de tomar as rédeas da situação? E outra coisa que a gente se questiona essas facções criminosas, por exemplo, podem reagir em meio a ofensivas e a essa classificação? Olha, já me perguntaram isso, se haveria essa reação. Por exemplo, os cartéis mexicanos, eles são muito mais violentos do que as organizações criminosas brasileiras. Eu lembro de vídeos que eu assisti do Cartel Jalisco Nova Geração, que inclusive cujo líder foi recentemente morto numa operação dos militares mexicanos, mostrando que eles tinham javelins, que são armas, lançadores
de venda extremamente restrita, mas que derrubam helicópteros e destroem blindados. Eles mostravam que eles tinham capacidade de enfrentar qualquer ação americana por terra. A gente viu a reação de integrantes do cartel com a morte do seu líder, querendo espalhar o caos pelo México. Hoje eu não acredito que as organizações criminosas brasileiras fariam algo parecido. A gente já tem lideranças, por exemplo, do Comando Vermelho e do PCC, estão presas há décadas. E essas organizações continuam se expandindo da mesma forma, continuam a ser geridas. A forma de estrutura do PCC, por exemplo, ela é uma estrutura hoje muito mais empresarial, muito mais corporativa do que uma estrutura de um cartel mexicano, por exemplo, onde você tem uma operação, por exemplo, Kingpin, que é atacar a cabeça da organização como forma de desestruturar. Isso já não funcionaria contra o PCC, por exemplo, cujos líderes, vários estão presos aí, e a organização segue se expandindo. O Brasil hoje tem ferramentas para combater essas organizações criminosas? Tem, mas precisa melhorar. E o governo federal atual tem tentado. O projeto de lei antifacção inicial, que depois foi modificado no Senado, poderia auxiliar nesse trabalho. Mas depois de tudo que foi feito, pode não ser o suficiente para você ter esse trabalho. Mas o país mostra que tem o objetivo de combater. A gente tem uma Polícia Federal altamente capacitada, altamente treinada e com expertise para isso, mas, ao mesmo tempo, carece de pessoal e carece de estrutura. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o conhecimento e a expertise para combater, falta aprimoramento de ferramentas, falta investimento em estrutura, falta entender que o combate às organizações criminosas não se deve limitar a operações pontuais, como aconteceu na Operação Contenção do Rio de Janeiro. Devem ser trabalhos integrados, como a Operação Carbono Oculto mostrou. Um trabalho interpoderes, interesferas e de asfixia financeira e retirada de propriedades dessas organizações, porque elas buscam lucro. Quando você retira a força financeira delas, aí sim você pode enfraquecê-las. E essa ação americana, simplesmente de designar, ela não contribui em nada e pode, inclusive, atrapalhar. Muito bem, Roberto. Muito obrigado pela participação. Boa tarde para você. Até a próxima oportunidade.